Cruzeiro, o adeus de David, a desconfiança do torcedor, você vai ver que os números dele na temporada são impecáveis. O David veio com essa desconfiança, né? Ser muito jovem, de estar assumindo uma grande responsabilidade que era ser o treinador do Cruzeiro. ¿Hay un favorito, profesor? ¿Mineiro lidera el grupo, Independiente es local en la altura? Creo que en la Libertadores siempre los locales son favoritos. Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora, direto no conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos falar do Atlético hoje contra o Independente Del Valle, não poderia ser diferente, né? O Cruzeiro e o Manuel, hein? Mais um zagueiro fora do time. Vamos falar disso também, os preparativos do Cruzeiro também, já que a bola rola no final de semana. Tudo isso com os nossos intrépidos comentaristas que aqui estão, todos sempre elegantes, sorridentes, todo mundo feliz, todo mundo se gosta. Olha que todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, lá em 1939, a loteria possibilitou a geração de emprego, de renda, de circulação econômica no nosso estado. E aí arrecadando recursos para importantes obras do governo e projetos do governo de Minas Gerais. Sabia, por exemplo, que o Mineirão, cinquentão enxutaço, foi uma das principais, que aliás hoje está funcionando maravilhosamente bem, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira. Por isso que a gente sempre fala aqui, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. A classificação em primeiro lugar geral no Campeonato Mineiro trouxe uma certa tranquilidade lá na Toca 2. Bom para o técnico David, o treinador tira de suas costas um certo peso, né, que rolava. Gisele Ramos traz os detalhes e conta para você agora na tela. Taca-lhe pau aí. Se antes tinha alguém tenso por aqui, agora não tem mais. A tranquilidade reina na Toca da Raposa 2. Isso porque o Cruzeiro cumpriu a missão de terminar a primeira fase do Campeonato Mineiro no topo da tabela. Isso daí favorece, mas gera também a responsabilidade e não pode gerar um acomodamento, né? Agora que o objetivo foi alcançado, nada de pressão e nem cobranças. Alívio para o comandante celeste. David vem superando as desconfianças e caindo nas graças da torcida. Isso porque até agora na temporada os números dele são impecáveis. Em 13 jogos, apenas uma derrota. E no Campeonato Mineiro, uma campanha invicta. O David veio com essa desconfiança, né? Ser muito jovem, de estar assumindo uma grande responsabilidade que era ser o treinador do Cruzeiro, né? Uma grande equipe, né? Onde a cobrança é muito grande, mas com muito trabalho, né? Respeitando a todos. Dia a dia buscou aí dentro dos treinamentos colocar a sua maneira de trabalhar, né? Os seus treinamentos, né? O resultado desse trabalho é um belo ataque com 15 gols marcados e a melhor defesa do campeonato, com apenas 4 gols sofridos. Lógico que temos que cada vez mais aí evoluir, mas acho que nós estamos andando aí no caminho correto, né? Estamos trabalhando bastante. E é claro que o objetivo é manter esse bom rendimento. Mas um probleminha pode atrapalhar a boa fase da zaga celeste. Com uma lesão no joelho direito, Manuel não entra em campo mais na competição estadual. Se perde um jogador de qualidade, né? Um amigo também que nós sentimos aí pela lesão. Temos jogadores preparados para entrar na equipe, né? O David vai optar pela melhor opção. No domingo que vem, contra o Boa Esporte, David vai poder testar as opções que tem. Como o jogo não vale nada para o Cruzeiro, a oportunidade é boa para quem ainda não teve chance de mostrar serviço. Ô, David, é curioso que contra o Guarani, que você poderia ter poupado, você não poupou, né, cara? Agora contra o Boa, e a gente precisando da vitória lá em Divinópolis, aí você vai meter time alternativo, como o Eduardo gosta de falar, time alternativo, time reserva. Ô, David, ajuda aí, põe o titular, pô. Tudo bem, Edu? Beleza, Hélio? Tá de bom humor hoje? Sempre de bom humor, sempre de bom humor. Por que você briga comigo, tá? Não brigo com você, não. Você que me provoca, eu não corro. Aqui, melhor do que usar as alternativas que ele não costuma usar, os jogadores reservas, é voltar com aqueles que estavam lesionados.
colocar esses caras com ritmo de jogo. Não sei se o William já volta para esse jogo, parece que volta, já pode ser utilizado. Fabiano, que teve parado agora, é bom para ser utilizado também. Léo, que era o zagueiro reserva, que agora vira titular, com mais essa lesão de zagueiro no Cruzeiro. Mano, fala que é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Mas é bom o zagueiro. Volta e pode ser utilizado, porque esses caras precisam ganhar ritmo. Léo, Fabiano, Henrique, que ficou parado nessa rodada, poderia jogar. O William poderia jogar. E aí os que ele vem utilizando mais. Pisano precisa de ritmo de jogo. É outro que pode começar jogando. Vai ser um time reserva, um time misto? Vai. Mas vai ser um time forte. E aí, não sei não se o Boa aguenta também não. Eu estou torcendo mais do que nunca para o Cruzeiro. O Atlético precisa ganhar, o Cruzeiro precisa ganhar, o Guarani precisa ganhar do Vila. Ô, Mancini, também não está valendo nada para vocês, né, Mancini? Eu sei que tem uma vaguinha no Brasileiro. O problema do Guarani vaguinha no Brasileiro, então, mas não vai tirar o saldo de gols em cima do meu Guarani, não, né? O time é muito Mancini, ruim, né? rapaz, dá uma segurada para mim. Deixa o Guarani na primeira divisão. Muito ruim, Guarani. Deixa a gente sossegado. Tudo bem, Ildo? Beleza, você. Você é sempre elegante, né? Um sujeito... Tá bonito mesmo. Sujeito de um conhecimento futebolístico, um negócio impressionante. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai usar algumas alternativas ou adotar algumas no jogo para testar e tal. Eu gostaria que você falasse disso, se é legal fazer isso no momento em que questiona-se o desempenho. Muita gente ainda questiona o desempenho. E a questão do Manuel e a entrada do Léo. Dimara fala que o Léo é o melhor zagueiro do país, genuinamente cruzeirense. E o Manuel, mais uma lesão de joelhos no Cruzeiro, o ídolo. Joelhos não, joelho, que ele tem dois, mas lesionou só. No Cruzeiro não, o atleta também está cheio de problema no joelho. Pois é. Carlos, todo mundo no joelho. E no Cruzeiro, o Dedé, não, mas o Dedé... Joelho. Até joelho também. É a patela do joelho. É a patela. E aí, Pedro? Boa tarde a todos. Olha, eu não vejo problema em poupar. Agora, se eu fosse o David... eu repetiria pelo menos boa parte da equipe do final de semana, não para ganhar ritmo no sentido geral, mas para testar novamente esse novo esquema que pelo menos no primeiro tempo do último jogo deu muito certo. Novo em termos, né? Porque ele chegou a jogar de forma parecida no início do ano. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Um time, no caso, no final de semana, o Romero está suspenso. Então ele poderia colocar o Henrique na vaga do Romero, mas manter a formação com só um volante mais de ofício, com o Cabral de segundo homem, o Elber entre os titulares fazendo o lado direito. Acho que valeria testar de novo o Mike como lateral nessa parceria com o Elber, já que deu certo no último jogo. Não custa nada ver se vale ter esperança mesmo numa recuperação do Mike com a presença do Elber por ali. Eu acho que como deu certo um time, principalmente no primeiro tempo, no final de semana passado, um pouco diferente do time que ele vinha utilizando nos jogos anteriores, porque ele vinha jogando com Henrique, Cabral e Romero. No final de semana o Henrique não pôde jogar, ele colocou o Elber. O time mais solto, o time mais talentoso. Eu acho que valeria repetir pelo menos a essência, pelo menos o posicionamento e alguns jogadores especiais desse esquema. Por que você citou o Elber com o Mike aí na direita? Você acha que você vê relação? Por exemplo, se ele insistir com o Mike por ali e o Elber se tornar titular desse time, você vê alguma relação no crescimento do futebol do Elber no final de semana, aliás, do Mike, com a entrada do Elber? Vejo sim, e na verdade eu só inverteria aí o raciocínio. Eu acho que o Elber tem que ser titular. E tem que ser titular jogando aberto pelo lado direito, com o Alisson fazendo o lado esquerdo. Cruzeiro com dois pontas, dribladores que vão para cima. Acho que o esquema funciona de um jeito bacana desse jeito. A partir do momento em que o Elber vai ser titular, eu acho que valeria dar alguns jogos de chance para o Mike, para ver se ele recupera para valer o futebol, como muita gente ficou com a esperança no final de semana passado, em função do Elber. Se depois de alguns jogos, com o Elber titular, o Mike não tiver constância, aí ele pode retornar com o Fabiano. Mas eu acho que vale esse último voto de confiança, esse raciocínio. Olha, talvez o Mike funcione melhor com um parceiro por ali, pelo lado direito, porque, Everton, claramente, quando tem um ponta, um meio atacante, pelo lado direito ali, o tempo todo, um cara habilidoso, driblador, os espaços surgem para o Mike. Ele tem a possibilidade de fazer aquela dobradinha, tocar e receber na frente. Ele faz a tal da ultrapassagem. Às vezes o lateral vai seguir o Elber, dá o espaço para o Mike. Então, dá para fazer essa combinação. Sem o Elber, o Cruzeiro não tinha um ponta fixo ali pelo lado direito. Às vezes o Arrascaeta caía por ali, mas cai pelo meio também, não fica o jogo inteiro por ali. Às vezes o Romero aparecia por ali, mas é um volante, não é exatamente um ponta, e também voltava para
recompor o meio ali junto com o Cabral e com o Henrique. Então, acho que vale. Elber tem que ser titular e a partir desse momento, acho que vale dar umas chancezinhas para o Ontem eu estava assistindo o jogo de São Paulo, time e aí bom, né? eu vendo o Ganso jogar. Mas aí entra essa questão de ser um adversário frágil. Não estou diminuindo os méritos. Não, tá. Mas é que todo mundo fala, até a gente mesmo fala e tal. Eu vendo o Ganso jogar, eu falei, gente, esse cara entraria nesse time do Cruzeiro, mas cairia como uma luva. Todo mundo fala isso. Por causa de Alisson e Elber, jogador de velocidade, cairia como uma luva. Porque ele tem qualidade. Nesse time do Cruzeiro. Mas ele é de São Paulo, né? Não, pois é. Então, pra que pensar mas isso? é porque... Ele tá de saída? É por característica do não tá de saída. jogador. Não tá de saída. Aproveitar e trazer o... Não, e já falaram, né? Isso já entrou. Cruzeiro, Ganso, não sei o quê. Eu só tenho uma dúvida nisso tudo que o Cadu falou, se o David escalou esse time contra o Guarani por causa da falta do Henrique ou por opção, eu vou tentar de novo, mais uma vez, eu vou tentar essa escalação. Será que se quando ele tiver à disposição Romero, Henrique e Ariel, ele vai retornar com o esquema de 3 volantes, o 4-3-3, 3 volantes entre aspas, ou ele vai manter essa filosofia que ele tentou implementar no início do ano? Eu acho que a dúvida é pertinente porque ele voltou a jogar com o time mais solto unicamente quando o Henrique estava ausente. Então a dúvida é pertinente. Ao mesmo tempo, ele tinha o Gino, ele tinha alguns volantes, o próprio Maciel, alguns jogadores que poderiam manter o esquema mais similar. Isso vai ao encontro do que você falou aqui, dele utilizar os principais jogadores nesse próximo jogo. Porque seria mais um teste para ele implementar isso. A hora que dá certo, ele vai colocar Dimara na discussão. Vocês dois são os escovinhos do programa, vocês querem tomar todo o tempo para vocês, mas eu preciso que a Dimara fale pelo seguinte: o Cruzeiro perdeu um zagueiro excepcional na minha avaliação, que é o Dedé. O Manuel teve um crescimento, estava muito bem, aí agora sai da defesa. Entra o Léo. Então vamos ter Léo e Bruno Rodrigo. Ele estava tão bom que estava quase virando Manel, né? Isso. Porque Manel bom é um só, que é o Manel Carneiro. Então é o seguinte, aí entrou, agora se machucou e o Cruzeiro vai contar com 2 titulares e 2 da base, né? Os 2 são da base, não são? Da base. E pois te preocupa, porque é um setor que o David não se preocupava. E zagueiro, ele vai perder por um bom tempo o Manuel, o Dedé não volta agora. É um caso que te preocupa? E aí é o seguinte, é muito mais por essa fase final de Campeonato Mineiro e pelo início da Copa do Brasil. Quando a gente fala, e o Cadu ressalta essa situação de colocar, não mexer tanto na equipe, tentar repetir o esquema, e obviamente o Léo tem que entrar, porque daí já é testando, porque ele vai virar o titular nessas circunstâncias, é porque também, entre as semifinais do Mineiro, o Cruzeiro tem a estreia na Copa do Brasil. E o jogo com o Campinense, pode ser que seja um jogo só, mas se houver 2, eles vão acontecer exatamente nesse espaço. Então, ele vai ter menos tempo ainda para ficar testando demais. Porque mesmo que você diga assim, é o Campinense, sei lá o quê. Gente, Eduardo Copa tá chamando a Brasil, atenção o Campinense, diz que é um timaço. Mas aqui, Copa... Não, vai decidir a Copa Nordeste, mas estou dizendo assim, Copa do Brasil, ela sempre tem algumas surpresas. E exatamente porque não é uma definição de time ainda, o Cruzeiro não tem uma definição de time no que diz respeito à questão da formação tática. Qual é a formação tática mesmo do Cruzeiro? Qual é o melhor esquema tático? Então, por essas questões, eu acho que ele deveria mexer o menos possível, mesmo sabendo que ele tem que dar ritmo para alguns jogadores. E eu repetiria essa mesma história de Mike, de Elber, que eu acho que já abriu espaço e a titularidade, mas eu não mexeria tanto na equipe. Eu deixaria fazer com que esse time vá à frente, com que esse esquema seja mais treinado, até por essas situações que ele vai ter. Ao mesmo tempo que ele deve estar pensando assim, como eu tenho Copa do Brasil, eu tenho semifinal de Mineiro, eu também preciso dar ritmo para esses jogadores, para que eles entrem nas duas competições. Se eu quiser alternar, eu tenho a condição de estar dando isso para eles. Então, vai muito da cabeça do David agora. O Eduardo Panzi, que é da minha escola, eu que ensinei a trabalhar e tal, ele vinha bem, né, analisando futebol, papai chamando a atenção, porque o povo, a voz do povo é a voz de Deus, né? Com certeza. E o povo, esse cara é muito bom, é bonito, é isso e aquilo. E agora ele entrou numa vibe, cara, de começar a analisar desempenho, então saco. Então ontem ele me disse, Everton, cuidado com o Campinense.
Porque esse time ainda não perdeu na temporada. Empatou, mas não perdeu. O Cruzeiro tem que ficar esperto com esse time. Ô, gente, se o Cruzeiro ficar com medo do Campinense, eu parei. Não, claro que não. Aí eu saio, abandono a carreira e volto a destacar cachorro. Tem surpresa, só pra me defender, que é óbvio que eu não falei nada disso. O Cadu ouviu! Mas o Campinense, ele é melhor que muito time do Campeonato Mineiro aí. Então, não é essa draga toda, e essa Copa do Nordeste mas é pra chegar e vencer lá por 2 diferenças e eliminar o jogo de volta. Essa discussão de se deve poupar o time ou não no final de semana, a gente tem que lembrar o seguinte, o Manuel já vai sair do time, o Léo vai entrar, não vem jogando, então ele já precisa. O Santisminho está suspenso. Na direita, se ele seguir esse raciocínio de dar mais uma chance para o Mike, não tem problema, não precisaria poupar, porque o Mike naturalmente não foi titular ao longo da temporada. Não está cansado. Não está cansado. No meio-campo, o Romero não vai jogar, o Henrique descansou na semana passada. Mas quem tá cansado, meu? Naturalmente, quem tá cansado? já vai poupar alguém. Como é que tá cansado? Todo mundo tá cansado. Quem tá cansado? O Elber voltou a jogar com mais frequência nos últimos jogos, mas não vem sendo titular a temporada como um todo. Então, naturalmente, não precisa isso. Ele ou já vai poupar alguns jogadores por suspensão ou contusão, ou também, naturalmente, alguns jogadores estão entrando agora no time, não estão cansados, não precisam ser poupados. Então, e você é contra esse negócio de poupar, que você já falou 10 mil vezes aqui. Depende. Você nunca falou depende. Agora você está falando. Depende. Você falou que... Por que isso é uma comparação meio esdrúxula, mas por que o Barcelona joga e ninguém reclama? Se a comparação é esdrúxula, não precisa de resposta. Não precisa, eu gostaria. É esdrúxula. O Barcelona também, às vezes, poupa, às vezes não. Às vezes não, o certo é aquilo, depende. Eu estou tentando forçar a barra pro David escalar o time titular para dificultar, vocês estão... Mas ele está ajudando. O Barcelona, Luiz Henrique, no Campeonato Mineiro você pode poupar, mas no Espanhol e na Champions não precisa. Ou na Copa do Rei, depende do dia. O Cruzeiro, ali na frente, quem ele poderia poupar, mas não deveria, na minha opinião, que acho que configuraria assim, esse caso de poupar, seria o Alisson e o Arrascaeta, por exemplo. E eu acho que não deve poupar. Que é a mudança radical. Porque todos os outros... e o Cabral, né, que também joga com mais frequência. Esses 3, mas... o Arrascaeta também tem um argumento. Ele foi para o Uruguai 2 jogos e não jogou. Então descansou um tempo. Ele está precisando de ritmo. Ô, David. Tá todo mundo descansado. David, presta atenção. Não poupa, não. Se não tem jogo no meio de semana, não poupa, não. Vai com o time titular para ganhar ousadia e alegria. Não poupa, não. Para que você vai poupar? Não jogou no meio de semana, poupar o quê? Mete o time titular lá, pô. Dá ritmo pros caras. Entendeu? Aí tudo bem, vai lá. Porque mas do meio para frente, manter esse esquema. Mas o Fábio parece que deixou ontem meio que vazanado. Que não vai jogar. Que não vai jogar. Pois Pô, Fábio. Deixa o Fábio descansar, né? Corta os comentaristas e corta o Fábio também. Se tiver só na hora do Fábio, ele não fala hoje. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Você financiou um carro. As prestações estão atrasadas e o banco ameaçando tomar o seu bem. Chamou a esposa de bem, o banco está indo lá e querendo te tomar o seu bem. Então é o seguinte, você tem que dar um basta nos juros abusivos e nas cobranças indevidas. Né? Para começar daí. Você vai ligar agora para 2559-8877, vai fazer a revisão do seu financiamento para parar de pagar essas taxas indevidas, esses juros abusivos que são embutidos no seu contrato. Você precisa virar esse jogo aí. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos e para saber se existem irregularidades, tem que entrar em contato nesses telefones aqui. Porque há anos sem saber e dependendo da situação, você pode quitar o seu veículo com descontos de até 80%. É isso mesmo. Seu veículo pode estar pago e você nem sabe. E o banco ameaçando tomar o seu carro, fazendo pressão, perde o sono, tal, não comparece, sabe como é que é? Aí, então você precisa do dinheiro de volta, você precisa receber o que você já pagou, se tiver taxa abusiva. Então não perca tempo, você também está devendo de repente muito no cartão de crédito, entrou no cheque especial, calma que vamos resolver o seu problema. 2559-8877, 99695-3077. Está sofrendo ação de busca e apreensão? Calma, vamos resolver. 2559-8877. Não perca tempo, entre em contato já e pare de pagar taxas indevidas, indesejadas e adeus aos juros abusivos, ok? O momento é de crise, então para de pagar, de perder dinheiro. Corra aí atrás dos seus direitos, ok? Vou para um rápido intervalo, é lá e cá, rapidinho. Na volta, o Atlético que joga logo mais contra o Independente Del Valle é destaque nos donos da bola até já. Os